Gênesis capítulo 37. Na mesma época, Jacó se estabeleceu na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. José e seus irmãos. Essa foi a história de Jacó. Entretanto, ela continua com José. Na época, com 17 anos de idade, que ajudava seus irmãos no pastoreio dos rebanhos. Na verdade, seus irmãos apenas por parte de pai, filhos de Bila e Zilpa, esposas de Jacó. E José tinha o hábito de contar ao pai tudo o que os irmãos faziam de errado. Israel amava José mais do que os outros filhos, porque José era um filho temporão, nascido quando Israel já era velho. Ele mandou fazer para José uma capa bordada. Quando seus irmãos perceberam que José era o filho predileto de seu pai, começaram a odiá-lo. Esse ódio chegou ao ponto de nem mesmo conversarem mais com ele. Certo dia, José teve um sonho. Quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo mais ainda. Ele disse: Ouça um sonho que eu tive. Estávamos todos nós no campo, juntando feixes de trigo. De repente, meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês o rodearam e curvaram-se diante dele. Então, os irmãos disseram: Certo, quer dizer que você vai reinar sobre nós? Vai ficar nos dando ordens? O sonho que ele contou e a maneira em que o contou deixaram-o enfurecidos. Ele teve outro sonho e também o contou aos irmãos. Tive outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas curvavam-se diante de mim. Ele também contou o sonho a seu pai, e este o repreendeu. Que sonhos são esses? Por acaso eu e sua mãe e seus irmãos iremos um dia nos curvar diante de você? A essa altura, seus irmãos estavam tomados de ciúme, mas seu pai refletia sobre o assunto. Os irmãos de José só haviam ido para Siquém, onde cuidavam do rebanho do pai. E Israel disse a José: Seus irmãos estão com os rebanhos lá em Siquém. Preciso que você vá até onde eles estão. José respondeu: Sim, estou pronto. Jacó disse: Vá ver como estão seus irmãos e os rebanhos. Depois venha me contar. E enviou o filho do vale de Hebrom a Siquém. Um homem encontrou o rapaz andando a esmo pelos campos e perguntou: O que você está procurando? Estou tentando achar meus irmãos. Você sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem respondeu: Eles já se foram daqui, mas eu os ouvi dizer: Vamos para Dotã. José prosseguiu em sua busca e, de fato, encontrou os irmãos em Dotã. Os irmãos de José o reconheceram de longe e acharam que era uma boa oportunidade para se livrarem dele. O plano era este: lá vem o sonhador, vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas velhas. Depois, a gente diz que um animal selvagem o devorou. Veremos em que os sonhos dele vão dar. Rúben ouviu a conversa dos irmãos e intercedeu por José. Por favor, não vamos matá-lo, nem pense em cometer assassinato. Vamos jogá-lo ali naquela cisterna, mas ninguém vai machucá-lo. A intenção de Rúben era voltar mais tarde, tirá-lo do poço e levá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao local em que estavam os irmãos, eles o agarraram, arrancaram dele a capa bordada e o jogaram na cisterna. O reservatório estava seco, não havia nem mesmo um pouco de água para beber. Mais tarde, sentaram-se para jantar. De repente, avistaram uma caravana de israelitas que vinham de Gileade com os camelos carregados de especiarias, óleos e perfumes para vender no Egito. Judá sugeriu: Irmãos, o que vamos ganhar se matarmos nossos irmãos e ocultarmos as provas? Vamos vendê-lo para os israelitas em vez de matá-lo. Afinal de contas, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Os outros concordaram com ele. Na hora em que os comerciantes estavam passando, José foi tirado da cisterna, e seus irmãos o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas. Os compradores levaram José para o Egito. Mais tarde, Rúben foi procurar José na cisterna, mas ele não estava lá. Então, rasgou as roupas em sinal de desespero e interrogou os irmãos. O menino não está mais lá. O que vou fazer? Eles pegaram a capa de José, mataram um bode e mergulharam a capa no sangue. Levaram de volta a bela peça de roupa ao pai e disseram: Achamos isto. Olhe para ela. Não parece a capa de seu filho? Na mesma hora, ele o reconheceu. A capa de meu filho. Um animal selvagem o atacou e o despedaçou.
Jacó rasgou as roupas em sinal de luto, vestiu-se com um pano de saco e chorou muitos dias a morte do filho. Os outros filhos e filhas tentavam consolá-lo, mas ele não queria ouvir ninguém. Dizia: Irei para o túmulo ainda chorando por meu filho. E chorava muito por ele. No Egito, os midianitas venderam José a Potifar, um dos oficiais de Faraó, administrador da casa real. Gênesis capítulo 38. Na mesma época, Judá separou-se dos irmãos e associou-se a um homem de Adulão chamado Ira. Ali, Judá conheceu a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Eles tiveram relações, ela engravidou e teve um menino chamado Engravidou outra vez e teve outro menino chamado Onã. E teve mais um filho, a quem deu o nome de Selá. Quando ele nasceu, eles viviam em Quezibe. Judá conseguiu uma esposa para seu filho mais velho. O nome dela era Tamar. Mas filho mais velho de Judá, cometeu uma ofensa muito grave contra o Eterno, e o Eterno tirou a vida dele. Então Judá disse a Onã: Vá e deite-se com a viúva de seu irmão. É obrigação do cunhado manter viva a descendência do irmão. Mas Onã sabia que a criança não seria dele. Por isso, sempre que se deitava com a viúva, derramava o sêmen no chão, para que o seu irmão não tivesse descendência. O Eterno desaprovou sua atitude e tirou a vida dele também. Então, Judá interveio e disse à sua nora: Vá viver com seu pai na condição de viúva, até que meu filho Selá fique adulto. Ele tinha medo de que Selá também acabasse morto como os irmãos. Tamar concordou e foi morar com o pai. Passado algum tempo, morreu a esposa de Judá, filha de Suá. Terminando o período de luto, Judá e seu amigo Ira, de Adulão, foram tosquiar ovelhas em Tima. Alguém disse a Tamar: Seu sogro foi tosquiar ovelhas em Timna. Ela tirou as roupas de viúva, pôs um véu para se disfarçar e sentou-se à entrada de Enaim, que fica a caminho para Timna. A essa altura, Selá já havia crescido, e ela percebeu que jamais iria se casar com ele. Judá viu Tamar e supôs que fosse uma prostituta, pois ela havia coberto seu rosto com um véu. Ele foi até onde ela estava e disse: Quero deitar com você. Ele não tinha a menor ideia de que falava com sua nora. Ela perguntou: Como você vai me pagar? Ele respondeu: Vou enviar você um cabrito do meu rebanho. Ela retrucou: Só se você me der alguma garantia. Que garantia você quer? Ela disse: Seu selo, o cordão de identificação pessoal e o cajado que você carrega. Ele entregou o que ela pediu e deitou-se com ela. Como resultado, Tamar engravidou. Depois de se deitar com o sogro, ela voltou para casa, tirou o véu e pôs de volta suas roupas de viúva. Mais tarde, Judá a mandou em mãos por seu amigo de Adulão o cabrito prometido à mulher, a ser trocado pelos objetos dados em garantia. Não conseguindo encontrá-la, indagou dos homens do lugar. Você sabe onde está a prostituta que costuma sentar-se à beira da estrada aqui perto de Enaim? Eles responderam: Nunca vimos nenhuma prostituta aqui. Ira voltou para casa e informou Judá. Não conseguia encontrá-la. Os homens do lugar disseram que nunca viram nenhuma prostituta ali. Judá disse: Pois que ela fique com a garantia. Se continuarmos a procurar, vamos virar piada na cidade. Já cumpri minha parte de acordo, enviando o cabrito, mas você não conseguiu encontrá-la? Cerca de 3 meses depois, vieram contar a novidade a Judá. Sua nora bancou prostituta e agora é uma prostituta grávida. Judá, enfurecido, ordenou aos gritos: Tragam-na para fora e queimem-na viva. Enquanto era arrancada de casa, ela mandou um recado para o sogro: Estou grávida do homem a quem pertencem essas coisas. Por favor, vejam de que elas são. Quem é o dono deste selo do cordão e do cajado? Judá reconheceu de imediato os objetos e disse: Ela está com razão. Eu é que estou errado. Eu não ia deixar que ela se casasse com meu filho Selá. E nunca mais se deitou com ela.
Quando chegou a hora de dar à luz, havia gêmeos dentro dela. No momento em que estavam nascendo, um deles pôs a mão para fora, e a parteira amarrou um fio vermelho na mão do bebê, dizendo: Este nasceu primeiro. Mas ele puxou a mão de volta, e o irmão foi quem saiu. Ela disse: Olhem que brecha para sair. E deu a ele o nome de Pérez, brecha. Em seguida, saiu o irmão com um fio vermelho na mão. Ele recebeu o nome de Zerá, brilhante. Gênesis capítulo 39. José foi levado para o Egito pelos ismaelitas, e ali foi comprado deles por Potifar, egípcio que era um dos oficiais de Faraó e administrador da casa real. Mas o Eterno estava com José, e tudo dava certo para ele de tal forma que acabou indo morar na casa de seu senhor egípcio. Potifar reconheceu que o Eterno estava do lado de José e abençoava tudo que o escravo fazia. Estava muito satisfeito com José, tanto que fez dele seu auxiliar pessoal e pôs sobre a responsabilidade dele seus assuntos pessoais, deixando tudo nas mãos de José. Daí em diante, o Eterno passou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Eterno era percebida em tudo que Potifar possuía, tanto em casa quanto nos campos. A única preocupação do senhor de José era sentar-se à mesa na hora do almoço e do jantar. José era um homem muito atraente. Com o passar do tempo, a esposa do seu senhor sentiu-se atraída por ele e um dia o convidou: Deite-se comigo. Mas ele recusou e disse a ela: Veja, meu senhor não se preocupa com nada do que acontece aqui, pois confia em mim. Ele pôs sobre a minha responsabilidade tudo o que possui e me trata como se eu fosse alguém do nível dele. A única coisa que ele me vetou foi você, afinal, você é mulher dele. Eu jamais poderia trair a confiança dele e pecar contra Deus. No entanto, ela insistia com ele dia após dia, enquanto ele se mantinha firme, recusando-se a ter um caso com ela. Certo dia, ele chegou para cumprir suas tarefas e nenhum dos que trabalhavam na casa estava presente. A mulher aproveitou-se disso e agarrou José pela capa. Deite-se comigo, dizia ela, mas ele deixou a capa na mão dela e saiu correndo da casa. Quando ela viu que ele havia deixado a capa e fugido, foi chamar os que trabalhavam na casa e disse: Vejam, esse hebreu aparece aqui e, como não quer nada, tenta se aproveitar de nós. Ele tentou deitar-se comigo, mas eu gritei o mais alto que podia. Por causa dos meus gritos, ele deixou a capa comigo e correu para fora. Ela guardou a capa até que o senhor de José chegasse e contou a ele a mesma história. Esse escravo hebreu que você pôs aqui veio atrás de mim e tentou me violentar. Quando comecei a gritar, ele saiu correndo e largou a capa comigo. Quando ouviu a história que sua mulher havia contado, a denúncia contra o escravo hebreu, o senhor de José ficou furioso. Ele mandou buscar José e fez que o trancassem na prisão, na qual costumavam ficar os prisioneiros do rei. Entretanto, mesmo na prisão, o Eterno ainda estava do lado de José, e a bondade divina garantiu que ele ganhasse a simpatia do chefe da carceragem, que fez de José o responsável por todos os presos, o administrador do complexo penitenciário. O chefe da carceragem deu tanta liberdade a José que nem sequer o vigiava, pois o Eterno estava do lado dele. Dessa maneira, tudo que José fazia dava certo.